Motor de dois tempos é um tipo de motor de combustão interna de mecanismo simples. Ou seja, ocorre um ciclo de admissão, compressão, expansão e exaustão de gases a cada volta do eixo. Diferente dos motores de quatro tempos, as etapas de funcionamento não ocorrem de forma bem demarcada, havendo admissão e exaustão de gases simultaneamente. Por exemplo, um tempo de funcionamento do motor é percurso do ponto morto inferior ao ponto morto superior da trajetória do pistão. Assim, um tempo equivale a meia volta do eixo de manivelas. No caso, chama-se o primeiro tempo de compressão e admissão, o segundo, de escape e transferência de calor. Em termos tecnológicos há dois extremos. Existem os motores de pequeno porte, que equipam motosserras, algumas motos, aeromodelos e pequenos geradores elétricos, por exemplo. E existem motores de grande porte, principalmente de ciclo diesel, para a propulsão naval, como o maior motor de combustão interna do mundo, o Wärtsilä RT Flex 96C. Os princípios, as formas e desempenhos de cada um destes grupos são tão extremamente distintos como as aplicações, devendo-se tratá-los de maneira separada. 1. Qual a diferença de um motor quatro tempos? Bom, primeiramente, eu vou fazer você entender o que é uma moto quatro tempos. Antigamente, nos anos 70 e 80, as motos eram fabricadas com motores de dois tempos. Mas com a fabricação de motores quatro tempos, os dois tempos foram deixados de lado, por inúmeras vantagens que os motores quatro tempos tiveram. Os motores quatro tempos funcionam resumidamente assim. O motor puxa uma certa quantidade de mistura ar/combustível e a comprime com o pistão dentro do cilindro. Depois a vela dispara uma faísca no momento exato, incendiando a mistura. A queima do combustível nessas condições causa um aumento de temperatura e pressão. Essa energia empurra os pistões que através das bielas fazem girar o virabrequim. Ao final os gases queimados são expelidos pelo escapamento e o ciclo recomeça. Só que isso ocorre milhares de vezes dentro do motor, numa velocidade impressionante. Quanto mais acelerado, mais rápido a moto vai, isso dentro do motor. 2. Para que esse quatro tempos serve? Bom, quando você ouvir falar em motor quatro tempos, tu já vai saber com a explicação que eu te dei acima. O motor quatro tempos nada mais é do que o motor da moto. Quando falam que o motor é quatro tempos, eles estão falando de como ele funciona, que no caso dos motores quatro tempos, ela funciona em quatro estágios que são: admissão, compressão, combustão, escape. Eu expliquei como eles funcionam também na pergunta 1. 3. E o que muda na moto? Bom, a diferença é que um motor dois tempos, que já não é fabricado, hoje em dia as motos, a partir de 94 por aí, é tudo quatro tempos. Claro, ainda existe as motos dois tempos, mas é só que já tem mesmo, porque elas já pararam de ser fabricadas. Então a diferença é o seguinte: a moto dois tempo, ela é bem chatinha. Elas são aquelas motos que tem um barulho parecido com o de motosserra e que saem bastante fumaça pelo escapamento. E quando você abastece ela, você deve sempre colocar óleo de motor para diluir com a gasolina. Sem falar que as motos dois tempos são muito menos econômicas do que as motos de hoje. A única diferença é que as motos dois tempos têm um poder de arranque muito maior que as quatro tempos. Elas têm bem mais potência para a arrancada, mas a potência delas só ficam na arrancada. Depois as motos quatro tempos pegam muito mais velocidade.
uma moto 4 tempos 125 cc e uma moto 2 tempos 135 cc, a 4 tempos pode chegar a uns 110 a 120, sendo que a 2 tempos vai sofrer para pegar 100 km, sendo que ela ainda tem 10 cc a mais. Já as motos com motores 4 tempos são bem melhores, elas não soltam fumaça pelo cano. Se elas estiverem soltando fumaça pelos escapes, é porque tem coisa errada no motor, pois motos 4 tempos, elas só eliminam gases pelo escape. O óleo é colocado diretamente no motor, não precisa estar misturando com a gasolina. São mais econômicas, andam bem mais, o barulho é bem mais reduzido que o das de 2 tempos.